Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica Constantino de Paula e hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o perdão. Muito se fala sobre o perdão, não é mesmo? A gente fala sobre perdoar o outro, sobre relevar, sobre esquecer, sobre passar adiante, não guardar, não remoer, enfim, a gente fala uma série de coisas, porém às vezes a gente esquece do principal. Será que a gente se perdoa? Será que a gente pratica o auto-perdão? Eu costumo dizer para os pacientes e pessoas mais próximas que isso é ainda mais difícil do que perdoar o outro. Eu não sei se vocês já passaram por isso alguma vez, mas quando a gente faz alguma coisa que a gente sente que falhou, a gente sente que errou, na maioria das vezes a gente tem um senso muito crítico, mais do que a gente deveria. E às vezes acontece isso, quando o outro faz alguma coisa, a gente pensa e a gente fica triste ou fica com raiva, mas a gente consegue relevar. Quando a gente faz algo pela gente mesmo ou pelo outro, às vezes fica mais difícil. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. O que é esse auto-perdão, né? Porque também às vezes a gente começa a falar uns temas e eles se banalizam, por exemplo, a gratidão, que é um sentimento muito incrível, o amor também, mas que às vezes a gente fala tão batido, a gente costuma falar tanto sobre isso, ou só falar, né? Não é sentir isso, simplesmente jogar palavras ao vento, que ela perde um pouco de sentido. Então, como que é o auto-perdão? Primeiramente, você identificar as coisas que você não consegue deixar para trás em relação a você. Pode ser situações, pode ser características, pode ser sentimentos, pensamentos, enfim, tudo aquilo que você coloca num baúzinho que você diz que não pode ver ou que você não quer lidar, enfim. O primeiro passo é você acolher, né? Você aceitar tudo isso. Então, aquilo me feriu, ou eu não deveria ter feito tal coisa, ou eu poderia ter feito de outra maneira, você trazer tudo isso à tona. A partir do momento em que você abre esse baúzinho de informações, você começa a se perdoar. Então, por exemplo, nesse caso, eu deveria ter feito X coisa. Ok, você realmente poderia ter feito outra coisa, mas naquele momento a consciência que você tinha, os recursos que você tinha te permitiram fazer aquilo. Talvez se acontecer uma situação semelhante daqui 2 anos, 3 anos ou amanhã, tu vai ter uma estratégia diferente de lidar com a situação. Questões também de personalidade, antes eu era assim, eu era assado, ou fazia tal coisa. Talvez você trazer a consciência de que você está num processo constante de aprendizado. E o que isso significa na prática? Que de repente você não fez exatamente como você gostaria, ou o comportamento que você tem em determinada situação, mas que você está aqui justamente para modificar isso, para ressignificar isso. Então, eu sou uma pessoa que de repente me considero muito reclamona, não tem por que você reclamar que você é reclamona. Em vez de você canalizar toda a tua energia, toda a tua força, toda a tua cognição pensando no que você poderia ter sido, você pode canalizar tudo isso para aquilo que você pode ser. Então, de repente, nesse caso, você poderia pensar, bom, antes eu tinha determinado comportamento. Que meios, que estratégias, que atitudes que eu tenho que tomar agora para agir diferente, para fazer melhor, para ter um bom resultado, né? Para ser melhor para mim. Isso é um ponto muito fundamental. Então, eu acho que o auto-perdão é uma das coisas mais difíceis, porém é uma das coisas mais libertadoras, porque a partir do momento em que você se perdoa, você consegue também perdoar os outros. E mais do que isso, você consegue avançar. Tu não fica naquele fluxo de eu devia ter feito isso ou aquilo, eu sou ruim, eu sou assado, eu sou aquilo e aquele ciclo sem fim. Pelo contrário, a partir do momento em que você identifica, você aceita, acolhe e joga para trabalhar depois, você consegue seguir adiante, consegue ter novas perspectivas e consegue pensar diferente em relação a você mesmo, em relação às pessoas e em relação a todo o contexto que você está inserido. Então, eu gostaria de propor, né, uma ideia que vocês fizessem essa reflexão de como está o teu auto-perdão. Como você tem lidado com você, se você tem cuidado de você de fato, se você tem tido esse amor mesmo, né? Essa compaixão, esse carinho, esse zelo que é tão fundamental nos dias de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau!